Imagine um livro, um texto antigo, tão poderoso, tão revelador que foi banido, excluído das escrituras sagradas, condenado ao esquecimento. Um livro que fala de anjos caídos, de gigantes que andaram sobre a terra e de segredos celestiais que a humanidade não deveria conhecer. Este é o livro de Enoque. Por séculos, a Igreja tentou silenciá-lo, mas sua mensagem ecoa através do tempo, desafiando dogmas e revelando uma história muito mais sombria do que nos contaram. Por que a Igreja tem tanto medo deste texto? Hoje, vamos abrir os arquivos proibidos e desvendar o mistério do livro de Enoque. Para entender o livro, precisamos conhecer seu autor. Enoque, uma figura bíblica mencionada brevemente no Gênesis, é descrito como alguém que andou com Deus e não foi mais, porque Deus o tomou para si. Mas quem era esse homem que não conheceu a morte? Segundo o livro de Enoque, ele foi muito mais do que um profeta. Ele foi um escriba celestial, levado aos céus para testemunhar os segredos do universo, a queda dos anjos e o destino da humanidade. Seu livro, escrito antes do dilúvio, é uma revelação sobre a origem do mal, a natureza dos demônios e a vinda do Messias. É um texto que preenche lacunas deixadas pela Bíblia canônica, oferecendo uma visão detalhada de eventos que moldaram a história da criação. Mas se era tão importante, por que foi banido? O coração do livro de Enoque reside na história dos vigilantes, anjos enviados por Deus para observar a humanidade que se corromperam. Eles desceram à terra, tomaram esposas humanas e ensinaram aos homens segredos proibidos: metalurgia, feitiçaria, astrologia. Desses acasalamentos profanos nasceram os Nefilim, gigantes, seres de imensa força e maldade que aterrorizaram a terra. O livro de Enoque descreve como esses anjos caídos, liderados por Semi-Razá e Azazel, foram os verdadeiros responsáveis pela corrupção da humanidade, levando-a à violência e à depravação, que culminaram no dilúvio. É uma narrativa que choca, pois atribui a origem do mal não apenas à desobediência humana, mas à intervenção direta de seres celestiais rebeldes. Uma versão da história que a Igreja não queria que você soubesse. Mas o livro de Enoque não é apenas uma história de origem. É também um livro de profecias. Ele detalha o julgamento dos vigilantes acorrentados nas profundezas da terra e a vinda de um Messias que traria justiça. Mais importante, ele descreve o fim dos tempos, o Apocalipse, com uma riqueza de detalhes que rivaliza com o livro do Apocalipse da Bíblia canônica. Enoque viu os céus se abrirem, os anjos celestiais executando o julgamento divino e a renovação da terra. Suas visões influenciaram profundamente o judaísmo e o cristianismo primitivo, com referências diretas em textos como a Epístola de Judas no Novo Testamento. Então, se era tão influente e profético, por que foi banido? A resposta está no poder que ele dava ao indivíduo e nas verdades que ele revelava sobre a hierarquia celestial. O livro de Enoque foi amplamente aceito nos primeiros séculos do cristianismo. Padres da igreja como Tertuliano o citavam, mas, com o tempo, ele começou a ser visto como uma ameaça. Suas descrições detalhadas dos anjos caídos e dos Nefilim eram consideradas heréticas, pois poderiam desviar a atenção da doutrina central da salvação através de Cristo. Além disso, o livro dava a Enoque uma autoridade profética que rivalizava com a dos profetas bíblicos, e a Igreja queria centralizar o poder e a interpretação das Escrituras. O banimento foi gradual, mas eficaz. No século IV, o cânon da Bíblia foi estabelecido e o livro de Enoque foi oficialmente excluído. Ele sobreviveu apenas em algumas comunidades, como a Igreja Ortodoxa Etíope, que o considera canônico até hoje. A Igreja temia que o texto pudesse gerar confusão,
questionamentos e, acima de tudo, minar a autoridade de seus líderes. Eles tinham medo da verdade que Enoque revelava sobre a origem do mal e a natureza do divino. O livro de Enoque, apesar de banido, nunca foi esquecido. Ele continua a fascinar estudiosos, teólogos e curiosos, oferecendo uma janela para uma compreensão alternativa da história bíblica e da natureza do universo. Ele nos força a questionar: o que mais foi escondido? Que outras verdades foram silenciadas para proteger dogmas e instituições? E você? Acredita que o livro de Enoque deveria ser parte da Bíblia? Que segredos ele ainda guarda? Deixe sua opinião nos comentários, pois ela é fundamental para o nosso debate. E se você quer continuar explorando os arquivos mais profundos e sombrios da história, inscreva-se e ative o sininho. Até o próximo arquivo desclassificado.